Olá pessoal, eu me chamo Felipe Melo, faço parte do time da Logic Suite de Cálculos e hoje eu vou mostrar para vocês por que o Prévios é o melhor software de cálculo previdenciário do Brasil. Entre os recursos que nós vamos conversar aqui hoje, estão recursos exclusivos que só o Prévios tem para oferecer para vocês. Então, como podem observar, ele possui diversos tipos de cálculo de apoio. Dentre eles também nós temos agora recentemente o acúmulo de pensão, já pela emenda constitucional 103/2019, onde é possível colocar a cota daquela pensão e se existe outra renda para fazer o acúmulo. Com isso nós temos a aplicação justamente do artigo 24 da emenda constitucional, observando as proporcionalidades de cada faixa. Além disso também, nós temos aqui a revisão de precatórios, onde é possível justamente aplicar o tema 96, dos juros. Então é possível fazer um cálculo dessa revisão para todos os casos, aqueles que já foram ganhos na justiça, é possível observar se foram pagos esses precatórios de uma forma correta, já aplicando os juros necessários e também o índice do IPCAE. E aí nós temos também o cálculo principal, que é o cálculo previdenciário. Com o Prévios é possível observar e comparar a carteira de trabalho juntamente com os vínculos do CNIS. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar um determinado arquivo, que é uma carteira de trabalho. Tá? Nessa carteira de trabalho aqui, eu tenho carteira de trabalho de segurado, eu tenho aqui os vínculos, que só foram 2 vínculos ao longo do tempo. Notem, inclusive, que aqui na carteira de trabalho também consta uma data final de um vínculo em aberto. Aqui eu tenho também como puxar o próprio CNIS, para que nós possamos observar. Então, o que ele já puxou, já mostrou aqui os salários de contribuição, e eu tenho aqui, no comparativo de tempo de contribuição, eu tenho o comparativo entre a carteira de trabalho digital e o tempo de contribuição. Então notem que aqui eu já tenho um vínculo diferente no CNIS também, uma aposentadoria por idade, porque é um segurado que já está aposentado, mas está na justiça para uma revisão da vida toda. O Prévios também traz a possibilidade de verificar a carta de concessão em comparação com o CNIS, e aí se tratando principalmente dos salários de contribuição. Nessa situação, nós temos aqui os indicativos que o programa fornece, justamente para que nós possamos observar se há diferença ou não entre a carta de concessão e o próprio CNIS. Então, essa é uma ferramenta fundamental na hora de utilizar o cálculo. Outra possibilidade que o programa possui é de fazer comparativos das regras de transição. E mais que isso, além dos comparativos que ele faz entre as regras de transição da emenda constitucional 103, ele também verifica se tem direito adquirido e também verifica se o segurado pode projetar e quando vai atingir esses requisitos para a aposentadoria. Isso é fundamental para um planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário ainda, existem diversas opções para que essas projeções sejam feitas com correção monetária, com a verificação de tipos de investimento e possibilidade de investimento, com a verificação do retorno sobre esse investimento possível. Então, tudo isso o Prévios possui. Aqui, por exemplo, nós temos um cálculo onde o cálculo irá fazer a comparação entre todas as possíveis regras de transição dessa segurada. Ela tem um direito adquirido, pela Lei 9876, possui um outro cálculo aqui com tempo adicional de 100%, também possível de imediato, em 10/11/2020. Além disso, nós temos a regra geral, o programa já emite isso também. Nós temos a transição por idade, onde o programa vai projetar quando que essa pessoa poderia se aposentar por idade. Então ela vai poder ter a comparação se é interessante se aposentar de imediato para um direito adquirido ou se é interessante aguardar, continuar contribuindo e aguardar até a data onde ela atingirá os requisitos pela regra de transição por idade. Da mesma forma, a transição por pontos e também o tempo de contribuição com idade mínima, no caso, e o tempo adicional de 50%. Então notem, o programa traça um panorama de cada uma das regras, podendo
usuário visualizar se ele quer pela maior RMI ou se ele quer pelo tempo mais rápido de se aposentar, né? Então aqui é possível também fazer essa visualização. Ao escolhermos uma regra de transição em comparação, por exemplo, com o direito adquirido, nós vamos ter alguns relatórios que o programa emite para fazer análises tanto do planejamento previdenciário quanto da parte das regras de transição. Então, o Prévios gerou alguns relatórios nesse cálculo, dentre eles o relatório da análise das regras de transição, relatório fundamental para que se possa entregar ao cliente, onde é feita uma análise de cada regra de transição de direito adquirido, projetando quais seria a DIB possível, onde atingiriam esses requisitos, e a RMI, a possível RMI no futuro. Além desse relatório também, é importante ressaltar que o sistema já traz o cálculo do descarte automático, aquele estabelecido lá no artigo 26 da emenda constitucional, onde é possível analisar cada descarte feito, qual é a RMI que seria utilizada. Lembrando que ao descartarmos contribuições pela emenda constitucional 103, é necessário descartar o tempo também dessas contribuições descartadas. Com isso, o sistema dá o melhor cenário possível para que seja o melhor ao segurado. E além disso, o principal aqui, aquela parte do planejamento, né? Aquele relatório que você pode entregar para o planejamento previdenciário, onde é possível determinar aqui qual foi o investimento feito, ou seja, o custo que houve. Nessa situação aqui, houveram salários de contribuição indenizados ao INSS, ou seja, salários pagos com atraso. O sistema já faz toda a parte de desindexação desses salários automaticamente para que se entre no cálculo da RMI. Então aqui foi calculado o retorno sobre o investimento, levando em consideração o que foi pago ao INSS em relação desses salários em atraso e também levando em consideração a expectativa de sobrevida dessa segurada. Com isso, nós temos o comparativo de cada uma dessas regras também para o planejamento previdenciário e um gráfico final informando visualmente o que é mais benéfico a ela. Então, com isso, nós temos informações completas, né? Justamente para proporcionar o melhor ao segurado. Então, utilizem o Prévios, a inteligência de cálculo do Prévios, que com certeza vocês estarão com o melhor programa do mercado. Obrigado.